Então, os vídeos, eles são basicamente, eles mencionam casos, né, em que, o comportamento das pessoas, o comportamento observado das pessoas, né, tipicamente em cenários de experimentos em laboratório, não bate muito bem com o que seria previsto por uma teoria da utilidade esperada, né? Ou seja, se as pessoas se comportassem como se estivessem maximizando uma utilidade esperada. Tá? Eu acho que é importante, quando vocês estudam esse tópico, saberem também que existem situações em que o comportamento das pessoas não se aproxima muito bem do que aquilo que a gente esperaria, né, para um modelo de utilidade esperada. Tá? Então, por favor, assistam os vídeos quando vocês puderem. Tá? Eu coloquei também o vídeo da última aula, da segunda-feira, lá na playlist, tá? Que a gente começou falando de função custo. Tá? Deixa eu então começar aqui. Eu vou colocar aqui compartilhar a tela com vocês, para a gente continuar falando sobre função custo. Tá? A gente vai terminar a parte de função custo nessa aula de hoje. Tá? E já vai começar com maximização de lucro, que é o problema, né, o problema da firma aqui que a gente vai estudar. Tá? Deixa eu achar aqui. Ok. Bom. Então, pessoal, esse assunto, né, que a gente está vendo aqui, deixa eu até abrir aqui o Nicholson. Né? Acho que eu tirei os slides aqui, eu não queria tirar, mas tudo bem. Eu vou pôr de volta. O capítulo 9 do Nicholson é o que trata de funções de produção, né? Da edição 11 do Nicholson. Né? Então, funções de produção é tudo aquilo que a gente viu na semana passada. A gente está vendo agora funções custo. Né? A gente termina de ver funções custo. Tá? Na semana que vem, a gente continua vendo, começa a ver hoje funções de maximização de lucro da firma, continua a ver na semana que vem. Tá? E a ideia é que já a partir da semana que vem a gente comece a ver a parte final aqui do nosso curso. A gente vai juntar tudo isso, juntar a parte de escolha do consumidor com a parte de escolha da firma para estudar mercados competitivos. Tá? E aí a gente vê, se tiver mais um tempo aí sobrando, a gente vê uns tópicos adicionais que a gente pode discutir aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho com vocês, né? Talvez começar a falar um pouquinho sobre imperfeições de mercado, que vocês vão aprofundar mais em micro 2, mas acho que seria interessante, né, sair um pouquinho também do arcabouço de mercado competitivo. Tá? Então, a minha expectativa é que a gente comece hoje o capítulo... Hoje a gente termina, então, o capítulo 10. Tá? E já começa aí no capítulo 11. Bem, eu falei para vocês que essa parte ia ser mais rápida. Né? Então, vamos lá. Eu tirei os slides, deixa eu achar aqui de volta os slides. Okay. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre a matéria que a gente viu na última aula, sobre o assunto da última aula? Essa parte é um pouco mais tranquila também, né? Pelo menos eu acho mais tranquila depois que a gente vê a teoria do consumidor. Maria está perguntando, esses vídeos são de teoria do consumidor?
Você quer dizer os vídeos que eu coloquei do paradoxo dialético, que eu mencionei no começo da aula? Esses vídeos são de escolha sob incerteza, né? Que é o capítulo 6, 7. É isso? Agora eu fechei o Nix, não lembro mais qual é o capítulo de escolha sob incerteza. Mas porque a abordagem clássica de teoria da escolha sob incerteza é maximização de utilidade esperada, como a gente viu aqui nas aulas, né? E aí, o que eu mencionei para vocês, olha, eu escolho racional, tem o axioma da independência, né? Toda aquela coisa mais teórica. Então, o que essa é a teoria básica, a teoria mais clássica, que vocês vão ver com mais frequência nos artigos acadêmicos, na pesquisa em economia. Mas tem toda uma outra, né, um outro ramo da teoria de escolha sob incerteza, né, que estuda situações em que maximização de utilidade esperada não parece ser nada, não parece algo muito razoável, tá? E esses dois exemplos que eu coloquei nos vídeos que eu coloquei na playlist, que eu trouxe nos vídeos que eu coloquei na playlist, são exemplos que trazem situações em que utilidade esperada não explica muito bem o comportamento das pessoas. Tá? Então, dê uma olhada lá nos vídeos. Tá? O capítulo 7 vai estar na P3. Isso é uma coisa que eu queria conversar com vocês também. Nós temos duas opções, eu vou deixar vocês decidirem. Tá? Eu posso colocar o capítulo 7 na P3, essa é a opção 1. A opção 2 eu posso formular, sei lá, umas 2 questões aí para vocês resolverem em casa. Dou aí uns 3 dias para vocês, 2, 3 questões, uns 2 ou 3 dias para vocês resolverem e vocês mandam para mim essas questões. O que é que vocês preferem? Né? Eu não gostaria de não cobrir esse assunto em alguma forma de avaliação, tá? Mas eu não preciso colocar isso na P3. Eu posso, sei lá, semana que vem eu passo para vocês aí umas 2, 3 questões de professor de certeza. Dou uns 2 dias aí para vocês resolverem e mandam para mim de volta. Tá? E aí eu coloco aí isso aí valendo, sei lá, 10% no final. Né? Dou um peso, né, proporcional ao número de questões, ao assunto. Tá? Tudo bem? Então aí eu vou deixar vocês escolherem. Vocês podem conversar aí entre si, conversem aí no grupo de WhatsApp de vocês, e aí mandem um e-mail para mim e aí a gente faz como vocês acharem mais adequado. Tá? Fica melhor para vocês. Peraí, que agora o chat desapareceu. Tinha uma outra pergunta aqui. Peraí, deixa eu voltar de novo no chat. Data da P3. Pronto, ótimo. Obrigado, Ana. Vamos ver aqui a data da P3. A data da P3 vai ser, a minha ideia é fazer no primeiro fim de semana de julho. Vamos ver quando é que é isso. Dia 4 de julho. Né? Porque o nosso calendário aqui, ele é tal que eu tenho que entregar. A gente tem que fazer, depois da P3, eu tenho que fazer a reaval ainda para quem não conseguir nota. Né? Eu tenho que entregar essas notas aí até meados de julho. Então, a gente tem que ter tempo de vocês fazerem a P3. Né? Eu corrigi a P3. Ter tempo para quem precisar fazer a reaval, eu corrigir a reaval e colocar as notas no sistema aí até o dia acho que 14 ou 15 de julho. Tá? Então, a P3 fica, então, para o dia 4, né, de julho. A gente está no dia 10, então tem ainda aí, né, 3 semanas de aula. Isso dá para a gente ver, né, os 2 capítulos aí que faltam tranquilamente. Tá? Sem problemas. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Mais algum ponto? As listas vão valer 10% da nota final. Tá? E aí o resto fica para as provas que a gente fizer e para essa, se vocês decidirem para fazer essa mini prova aí,
com certeza, a gente pode também, isso aí vai entrar também, né, nesses 90%, eu vou dar um peso proporcional também. A ideia é que cada prova tem um peso proporcional à matéria que a gente está cobrindo, a quantidade de questões, etc. Tá? Tudo bem? Mais alguma coisa, pessoal? Tá, me parece aqui que as pessoas preferem manter o capítulo 7 fora da P3, mas aí vocês confirmam para mim se isso é a opinião majoritária e vocês mandam para mim, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos continuar falando sobre função custo, né? Na aula passada, a gente falou... Eu não vou me deter muito aqui sobre o que a gente falou na aula passada, porque o vídeo está lá na playlist, então vocês podem ver lá e ver tudo com calma, tá? Mas a gente começou vendo a função custo. A função custo é a função valor do problema de minimização de custo, né? Então, só para eu colocar aqui de volta o problema de minimização de custo que a gente viu na última aula, né? A gente tem a minimização de custo. Então, vou minimizar aqui RK mais WL, né? O que eu estou gastando com bem de capital, o que eu estou gastando com trabalho, tá? Sujeita a uma quantidade de produto, né? Então, Q igual a F de KL, isso aqui vai ser a minha função de produção. Tá? A função valor desse problema é a minha função custo. Eu não falei ainda da solução do problema, de quais são os valores de capital, trabalho ou dos insumos em geral que solucionam esse problema. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Mas a função valor desse problema vai ser a minha função custo. Como é de se esperar, o custo da empresa, o custo da firma, vai depender dos preços dos insumos que a firma está demandando, né? E vai depender também, nesse caso aqui, como eu estou fixando a quantidade produzida, né? Vai depender também da quantidade que eu estou produzindo. A ideia aqui, pessoal, é a gente obter uma função que nos permita avaliar o custo da firma para qualquer quantidade produzida, né? Então, pensa que você está querendo decidir o quanto você vai produzir. Você tem que saber mais ou menos qual vai ser o seu custo para cada quantidade que você vai produzir, né? Então, a função custo é o que vai dar essa informação para você, tá? Obviamente, como vocês podem perceber aqui, a função de produção aqui é o que vai dar esse link entre a quantidade de insumos que eu estou utilizando e a quantidade de produtos que eu estou produzindo, né? O que está entrando de um lado da caixa preta e saindo do outro lado da caixa preta, né? Então, a tecnologia da firma vai ser fundamental aqui para a gente saber para a gente determinar a nossa função custo. Tá? E a gente falou também das curvas de custo médio, custo marginal, né? Eu mostrei para vocês o gráfico, geralmente, dessas curvas, né? Falei da propriedade da curva de custo médio, que tem o seu ponto de mínimo no ponto em que a curva de custo marginal cruza a curva de custo médio, né? A intuição é bem fácil da gente perceber, né? A curva de custo marginal é o custo da unidade adicional que a gente está adicionando à produção. Então, quando a unidade adicional traz um custo mais baixo que o custo médio, eu vou puxar o custo médio para baixo, né? Quando essa unidade adicional tem um custo acima do custo médio, eu vou puxar o custo médio para cima, né? Então, o que vai determinar o formato da curva de custo médio é a curva de custo marginal. Tá? Falei para vocês também que as formas funcionais que a gente utilizava para caracterizar funções utilidade também vão aparecer aqui na hora de a gente caracterizar funções de produção, né? Então, a gente pode resolver o problema da firma, a gente pode resolver o problema de minimização de custo usando tecnologias Leontief, Cobb-Douglas, tecnologia linear, tecnologia de elasticidade de substituição constante, né? Quase linear, né? O que a gente quiser que a gente pode utilizar. O importante é que seja uma função de produção que de fato se assemelhe à tecnologia que essa função está representando, né? Essa função de produção ela cumpre um papel, ela vai representar uma tecnologia de produção. Tá?
Falamos também das propriedades da função custo, homogeneidade, não decrescente, concavidade, né? E meio que paramos aqui, tá? Paramos aqui, mas o princípio aqui é o mesmo, tá? A gente permanece a gente vai apresentar aqui, vamos falar aqui de um conceito que também tem o seu análogo em teoria do consumidor. A gente falou sobre elasticidade de substituição entre bens, né, no contexto de teoria do consumidor. Né? O que é elasticidade de substituição? Olha, quando eu mudo o preço dos bens, os preços relativos, tenho dois bens, bem 1 e bem 2. Né? Os preços relativos desses bens, ou melhor, o preço relativo vai ser o que vai me dar a inclinação da reta orçamentária, né? Então, P2 sobre P1 vai ser a inclinação da minha reta orçamentária. Se eu mudo no P2, mantendo constante o P1, eu vou tornar essa reta mais ou menos inclinada. Se eu mexo no P1 também, né? Então, os preços relativos eles vão me dar a inclinação da reta orçamentária. Né? E eu vou ter também o quê? A escolha ótima, né, do consumidor, né? E a razão entre as demandas escolhidas, né, em resposta a essa variação nos preços relativos. Né? A necessidade de substituição vai me dar o quanto essa razão dos bens, né, consumidos vai variar à medida que eu vou variando a minha reta orçamentária, a inclinação da minha reta orçamentária. O princípio aqui é o mesmo, só que ao invés de falar de preço de bens, a gente vai falar de preço dos insumos. Ao invés de a gente falar, né, de bens consumidos, a gente vai falar de bens de insumos consumidos ou insumos demandados pelo processo produtivo da firma. Tá? Então, eu vou ter aqui a razão entre capital e trabalho. Né? Então, o quanto eu estou consumindo de capital em relação ao quanto eu estou consumindo de trabalho. Né? Isso aqui também poderia ser, pessoal, quaisquer dois insumos, tá? Eu posso incluir aqui terra, matéria-prima, imóvel, seja lá o que for, né? E eu posso calcular também a elasticidade de substituição entre esses dois insumos quaisquer. Tá? Então, eu vou ter aqui a variação percentual, né? Na razão entre a utilização de capital em relação à utilização de trabalho sobre a variação percentual nessa razão aqui dos preços dos insumos. Tá? Essa é a minha elasticidade de substituição, como eu falei, é a mesma coisa que a gente tinha anteriormente. Tá? Não muda nada. Tudo bem? Bom, esse aqui eu não vou me deter muito, tá? É só o ponto aqui que progresso técnico. A Maria está perguntando por que LN, né? LN porque a gente vai olhar para a variação percentual, tá? Então, o LN, quando a gente olha para a derivada, né, ele nos permite olhar para a variação percentual nessas variáveis, né? Então, quando eu coloco aqui LN de K sobre L, né, estou dizendo assim, olha, se eu aumento em 1% a razão entre K e L. Né? Ou melhor, desculpa, se eu aumento em 1% a razão entre W e R, né, o preço dos insumos aqui, qual vai ser o impacto percentual sobre a razão entre K e L? Então, assim, olha, se os preços relativos aumentarem em 1%, né, qual vai ser qual vai ser o percentual de aumento relativo na razão entre capital e trabalho? Lembra que a elasticidade é sempre em termos percentuais, né? A gente quer se livrar aqui, né, das unidades, né? A gente quer trabalhar sempre com valores percentuais. O logaritmo permite, quando a gente deriva, ele permite obter exatamente a variação percentual. Tá? E vocês podem até abrir essas contas em casa, tá?
Isso é um exercício interessante para vocês fazerem. A elasticidade que vocês calcularam até agora, elasticidade de preço da demanda, elasticidade preço cruzado da demanda, elasticidade de renda, ela pode ser escrita como uma derivada do logaritmo. Isso é uma coisa interessante para vocês praticarem, tá? Tudo bem, pessoal? Então, a solução daquele problema que eu mencionei agora há pouco, né, que a gente está estudando aqui, que é a solução do problema de minimização de custo da firma, tá? Bom, a função valor é a nossa função custo, né? Mas eu vou encontrar os valores de K e L que maximizam, ou melhor, desculpa, que minimizam o custo sujeito à restrição de produção, né? Sujeita a firma estar produzindo aquela quantidade específica, tá? Então, eu estou interessado não apenas no custo mínimo, né, na solução na função valor desse problema, mas eu também vou estar interessado, né, nos valores de K e L que resolvem esse problema. Tá? Os valores de K e L que resolvem esse problema a gente chama, né, de demanda contingente ou demanda condicional por fatores. Tá? A função valor, a função custo, a gente falou já sobre isso, vai depender do R, do W e do Q. Né? A solução do problema também vai depender do R, do W e do Q. Se eu mexo no custo do capital, eu vou mexer na quantidade de capital, posso mexer na quantidade de trabalho, vou mexer na quantidade produzida. Tá? Se eu mexer na quantidade produzida, eu posso mexer também na quantidade de capital. Né? Então, essas demandas condicionais por fatores ou demandas contingentes por fatores vão ser exatamente os valores de K e L que solucionam este problema de minimização. Tá? Por que é contingente? Por que é condicional? Porque a gente está condicionando na quantidade produzida. Eu não estou simplesmente minimizando o custo sem levar em consideração a quantidade produzida. Até porque se eu não amarro a quantidade produzida em um determinado valor, se eu vou minimizar essa função aqui de modo incondicional, tem uma solução trivial, né? O custo mínimo que a firma pode obter é zero se ela produzir zero. Né? Então, o que a gente quer aqui é saber o quê? Olha, para cada quantidade produzida, qual vai ser o custo que a firma vai ter, o custo no qual a firma vai incorrer, e em incorrendo nesse custo, o quanto de capital a firma vai demandar, o quanto de trabalho a firma vai demandar. Tá? Como a gente está fixando a quantidade de Q, a gente está chamando a demanda que a gente vai encontrar aqui vai ser a demanda condicional, a demanda contingente por fatores. Tá? Tudo bem? Bom, resolver isso daqui, vocês já sabem fazer isso decorado, né? Já sabem fazer isso de cor. A gente monta o lagrangiano do problema, né? E vai encontrar aqui, né, ao derivar esse lagrangiano em relação às minhas variáveis de escolha, eu vou encontrar a demanda condicional por fatores de cada um dos fatores de produção. Tá? Lembra que eu falei para vocês que função custo é um análogo da função despesa em teoria do consumidor. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um negócio chamado lema de Shepard que permite a gente obter a demanda Hicksiana a partir da minha função despesa, né? A partir da minha função valor do problema de minimização de despesa. Né? Vocês usaram esse resultado, inclusive, no último fim de semana na P2. Né? Bom, esse é um problema super parecido, na verdade é um problema idêntico ao problema que a gente resolveu anteriormente. Né? Então, a gente também pode usar aqui o lema de Shepard. Se a gente tem a função custo, né, da firma, e a gente deriva, por exemplo, a função custo em relação ao salário, a gente chega na demanda condicional por trabalho. Se a gente parte da função custo e a gente deriva em relação ao custo do capital, a gente chega na demanda condicional por trabalho. Tá? Mesmíssima coisa que a gente tinha anteriormente.
tá? Não muda nada. Ok? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aqui? Ok. Outra coisa importante, só falando um pouquinho de nomenclatura do problema da firma, vocês vão encontrar com frequência essas expressões, né? O problema de curto prazo, o problema de longo prazo. A firma se depara no curto prazo com esse problema, a firma se depara no longo prazo com aquele problema. Tá? O que é curto prazo e o que é longo prazo? Curto prazo e longo prazo não tem nada a ver com período de tempo, não tem nada a ver com prazo, né, para a gente. Curto prazo e longo prazo tem a ver com, digamos assim, grau de liberdade da firma para ajustar os seus fatores de produção. Tá? Então, pense o seguinte, se a firma está decidindo se ela vai ou não vai entrar num determinado mercado. Tá? Então, assim, olha, eu tenho aqui, sei lá, um determinado grupo de pessoas que está pensando em abrir uma empresa, né, para vender, sei lá, um determinado produto, né, na Argentina. Tá? Eu vou ter uma determinada, essas pessoas vão ter um determinado objetivo ao fazer isso. Para atingir esse objetivo, para buscar esse objetivo, vão ter que, obviamente, escolher o quanto vai ser produzido. Para escolher o quanto vai ser produzido, vão ter que determinar o quanto vão demandar dos insumos. Como a firma ainda não se estabeleceu nesse mercado, a firma vai ter que escolher o quanto de capital, o quanto de trabalho, o quanto de matéria-prima, né? Todos os insumos, né? A quantidade de todos os insumos pode ser escolhida. Então, a firma pode escolher se vai ter uma produção que é mais intensiva em capital, mais intensiva em trabalho, né? Qual vai ser a tecnologia que vai usar, qual o ponto em que ponto da fronteira de produção ela vai estar. Então, tudo isso é variável de escolha para a firma. Tudo bem? O que é o curto prazo? Curto prazo é uma situação em que a firma já está presa a uma determinada quantidade de um dos fatores de produção. Então, imagina, por exemplo, olha, eu já decidi que entrar nesse mercado, já comprei os bens de capital, já aluguei o espaço físico em que a minha planta produtiva, minha planta de produção, minha fábrica vai operar, né? Então eu não posso de uma hora para outra ajustar essa quantidade. Eu posso talvez contratar mais trabalhadores, posso talvez diminuir um pouco a quantidade de trabalhadores que eu tenho, mas bens de capital eu não consigo ajustar no curto prazo, nesse curto prazo que a gente está falando. Não posso desfazer o contrato de aluguel de uma hora para outra. Então, no curto prazo, a firma está presa a determinada quantidade de capital que ela já adquiriu, né, ou que ela está alugando por um determinado período. Está presa, por exemplo, pelo contrato de aluguel, né, que essa firma assinou para ter acesso a um determinado espaço físico onde a planta produtiva vai funcionar. Então, se a firma não consegue ajustar todos os seus fatores de produção, a gente fala que a firma está operando no curto prazo. Tá? Quando é que a firma vai estar no longo prazo? Quando ela puder se desfazer de todos os fatores de produção que ela já contratou. Então, assim, olha, se daqui a um ano a firma vai conseguir se desfazer dos bens de capital, se desfazer do galpão que ela alugou, né, para essas máquinas operarem, se esse é o prazo que a firma enxerga para se desfazer desses bens de capital, desse contrato de aluguel, esse é o longo prazo da firma.
E até chegar nesse prazo, a gente está no curto prazo, porque a firma tem as mãos amarradas e tem que escolher esta quantidade de capital mínima, né? E tem que escolher essa quantidade de sei lá, espaço físico, por exemplo, se esse é um dos insumos que a firma utiliza. Tá? Então, essa diferença entre curto prazo e longo prazo, né, é uma das coisas que, desculpa, curto prazo e longo prazo é basicamente relacionado com grau de escolha, né, grau de escolha da firma. Tá? Capital social é um fator de produção? E caso seja, é uma variável de longo prazo? Estava na prova de macro, estava perguntando se era uma variável de longo prazo. Você consegue ajustar capital social de uma hora para outra? Eu consigo adicionar capital social a uma firma de uma hora para outra? Eu consigo ir no mercado e contratar mais capital social? O que é que vocês acham? Queria ver a opinião de vocês sobre isso. Existe um mercado de capitais, né? Eu posso ir eu posso ir no mercado de capitais, né? E buscar mais investimento para a firma, né? Aí, assim, deixa eu só tentar qualificar essa resposta. Isso é uma boa pergunta. A gente está sempre operando aqui, né, com a ideia de mercados competitivos, né? Então, esse aqui é o modelo baseline, que a gente supõe que o mercado de bens de capital é um mercado competitivo, o mercado de trabalho é um mercado competitivo. Né? Em larga medida, isso não é verdade para diversos mercados, né? Em particular o mercado de trabalho. Né? Mas é importante, como eu falei, a gente ter isso como baseline para a gente ver o que acontece quando a gente se afasta desse mercado competitivo. Né? Para o mercado de capitais, né, eu não consigo, eu como firma, eu consigo, por exemplo, se eu preciso de um determinado, se eu preciso de uma fonte de financiamento externo, por exemplo, né, para levar um determinado projeto de investimento adiante. O melhor candidato para eu conseguir essa fonte de financiamento para levar o projeto de investimento adiante é o mercado de capitais. Tá? Eu posso emitir dívida, eu posso emitir novas ações, emitir equity. Né? Posso pedir para os acionistas da firma fazerem um aporte adicional. Tá? Em certa medida, isso está meio que separado, em certa medida, isso está meio que separado do tipo de análise que a gente está fazendo aqui, em certa medida. Por quê? Porque o que eu preciso aqui para produzir a princípio, né, é capital e trabalho, né? Ou
terra, ou um galpão, ou um terreno. Né? A forma de financiamento do processo produtivo ela pode variar. Tá? Eu posso financiar, por exemplo, o processo produtivo por meio de dívida, eu posso financiar por meio de equity, né? Eu posso financiar com capital próprio. Né? E qualquer fonte de financiamento que eu escolher, tá? Eu posso pegar, direcionar esses recursos para mais capital, né? Ou sei lá, aumentar o capital humano dos meus trabalhadores, fazer um investimento, né, em um outro tipo de insumo produtivo. O ponto aqui é o seguinte: existem duas coisas que são separadas. Uma é o processo produtivo, né, que requer, obviamente, bem de capital, investimento, etc. e tal. Outra coisa é o financiamento desse processo produtivo. Que pode vir, por exemplo, por meio de emissão de equity, mas também pode vir por dívida, por diversas outras formas. Tá? Aqui, o que a gente está estudando aqui é simplesmente o processo produtivo. A gente não está estudando aqui como é que a firma escolhe como é que vai financiar esse processo produtivo. Mais para frente, vocês vão ter a oportunidade de estudar tudo isso. A gente tem disciplinas eletivas aqui no curso, né, de finanças das empresas, finanças corporativas, tá, em que o foco é exatamente esse. O foco é, olha, como é que eu vou financiar o processo produtivo? Como é que eu vou financiar as operações da firma? Como é que eu vou financiar um projeto de investimento? Como é que eu avalio, né, se esse projeto de investimento vale ou não vale a pena? Como é que eu avalio se eu devo emitir dívida, se eu devo emitir equity, se eu devo usar capital próprio? Então, tudo isso são perguntas meio que à parte. Tá? O processo produtivo vai determinar, obviamente, o fluxo de caixa de um projeto de investimento. Né? Então, assim, olha, se eu investir em bens de capital, eu vou ter um determinado fluxo, uma determinada receita aí ao longo dos próximos anos. Né? Mas eu preciso, para levar esse projeto adiante, eu preciso de um investimento, eu preciso fazer um aporte inicial. Né? Como é que eu faço esse aporte inicial? Bom, eu preciso de recursos. Onde é que eu vou obter esses recursos? Mercado de capitais. Eu tenho diversas opções. Como é que eu vejo qual é a opção de financiamento externo que vale mais a pena? Eu vou ter um custo do capital, vou ter o custo do equity, custo da dívida. Tem que analisar o custo de diversas opções de financiamento para ver qual é que vale a pena. Mas aqui a gente não está olhando para nada disso. O que a gente está olhando aqui é só para o processo produtivo. Tá? E aqui, repara, nesse mercado competitivo que a gente está olhando aqui, a gente tem basicamente um mercado competitivo também para aluguel de bens de capital. Então, eu posso ir no mercado e alugar aquela máquina lá que eu preciso para produzir durante o próximo mês, produzo, depois eu entrego de volta aquela máquina. Tá? Então, esse problema de você ter que levantar um capital inicial para fazer um determinado investimento não é relevante aqui para a gente nessa formulação do problema da firma. Vai ser mais para frente, mas não é por hora. Tá? Faz sentido, pessoal? Ok. Então, a diferenciação entre curto e longo prazo vem daí. Tá? A gente vai diferenciar curto e longo prazo por meio dos graus de liberdade que a empresa tem para escolher uma quantidade maior ou menor de um determinado fator de produção. Tá? Se eu consigo ajustar essa quantidade, eu estou no longo prazo. Se eu não consigo ajustar a quantidade de todos os fatores, eu estou no curto prazo. Então, eu vou ter o meu custo total. Posso também definir meu custo de curto prazo, meu custo de longo prazo. Tá? Então, posso pensar, por exemplo, se eu tenho um determinado fator de produção em que eu não consigo ajustar a quantidade,
olha, eu tenho que usar aqui 20 unidades de bem de capital. Estou preso a estas 20 unidades de bem de capital. Então, eu estou no curto prazo. Eu não consigo adquirir mais unidades nem menos unidades. Então, eu tenho que colocar essa quantidade de bem de capital aqui como um dos argumentos da minha função custo também. Tá? Então, deixa eu até colocar um outro slide aqui para vocês. Um slide que tem essa formalização aqui, que isso é importante. Espera aí. Eu queria mostrar para vocês o problema de minimização de custos no curto prazo. Tá? Acho que é um slide importante que está faltando aqui. Aqui só tem a função lucro de curto prazo. Eu queria mostrar a função custo de curto prazo. Não tem esse slide aqui. Então, o que é a função custo de curto prazo, pessoal? Dá para usar esse mesmo problema daqui. Então, ótimo. Função custo de curto prazo seria o seguinte. Olha, se eu estou com a quantidade de capital fixa no curto prazo, né, ou se eu estou com a quantidade de trabalho fixa no curto prazo, seja lá o que for, né, mas eu consigo ajustar a quantidade do outro fator de produção, eu consigo ainda assim minimizar o meu custo, só que condicional, né, àquela quantidade de curto prazo que eu escolhi. Tá? Então, vou ter o mínimo aqui, KW, né? Estou escolhendo a quantidade mínima de K, quantidade mínima W. Né? E aí, se eu estou no curto prazo, se a minha quantidade de capital está fixa, né? Eu não vou mais poder escolher o K e o W. Eu vou ter que colocar aqui um K barra, significa que o meu K está fixo, né? E o K não vai ser mais variável de escolha. Só vou escolher o meu W. Tá? Aqui vai entrar na minha função de produção também o meu K que está fixo. Então, variável de escolha vai ser só o quê? Vai ser só... está W, mas é L, né? O que é variável de escolha aqui, pessoal? Isso aqui está errado, esse slide, tá? Isso aqui está errado, esse slide. O W aqui é o preço do insumo. A firma não escolhe o preço do insumo, a firma escolhe o L, a quantidade do insumo L. Tá? Então, aqui é o quê? Vou minimizar essa função, RK mais WL, só que se eu estou no curto prazo, eu vou escolher, não vou poder escolher a quantidade de K, eu vou apenas escolher a quantidade de L. Tá? E aí eu tenho aqui já diretamente uma parte do meu custo que eu não vou conseguir mudar. Né? Aquela quantidade
de capital que eu já escolhi, já que eu estou, né, no meu curto prazo, eu não consigo mudar, aquela quantidade de capital que eu já escolhi vai me trazer um custo, independentemente da quantidade que eu escolher produzir. Então, por exemplo, se eu escolher a quantidade zero de trabalho, e essa quantidade zero de trabalho me render uma quantidade zero de produto, né, eu vou estar aqui na minha função custo, em que Q é igual a zero. Né? Mas mesmo nesse caso em que Q é igual a zero, ainda assim eu vou ter que incorrer no custo associado à quantidade de capital que eu sou obrigado a demandar. Né? Porque a quantidade de capital está fixa. A quantidade de capital está fixa no curto prazo significa que eu vou ter um custo que também vai estar fixo no curto prazo. É o que a gente chama de custo fixo. Então, o custo fixo é o custo associado àquela demanda por fatores que eu não consigo ajustar no curto prazo. Então, no curto prazo, eu vou ter uma parte do custo, que é o custo fixo, uma parte do custo, que é o custo variável. De fato, se eu escolher uma quantidade maior uma quantidade maior de Q aqui, quantidade de produto maior, né, eu vou ter que demandar uma quantidade maior de L, né? E o meu custo ele vai variar. É o meu custo variável. Então, a parte relacionada aos fatores que estão fixos é o meu custo fixo. A parte associada aos fatores que estão variando é o meu custo variável. Tá? Então, aqui eu posso separar o meu custo total, tá, de curto prazo. Vai depender da quantidade fixa aqui de fatores. Né? O capital aqui está fixo. Tá? Vai depender também dos preços, dos insumos e da quantidade que eu estou querendo produzir. E eu posso definir também, mesma coisa que eu fiz anteriormente, posso definir o meu custo médio de curto prazo, meu custo marginal de curto prazo também. Então, se eu dividir meu custo de curto prazo pela quantidade, chega no meu custo médio. Se eu dividir meu custo, desculpa, se eu derivar o meu custo de curto prazo em relação à quantidade, eu chego no meu custo marginal de curto prazo. Tudo bem? Dúvidas até aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui um gráfico para mostrar para vocês também. Um gráfico também famoso, tá? Okay. Vamos tentar parar para pensar um pouquinho de onde é que sai a curva de curto prazo. Então, quando a gente fala assim, olha, vamos minimizar o custo da firma, sujeito a esta quantidade, a gente tem um problema de otimização na cabeça, né? Por definição. Então, é como se a gente estivesse pensando o seguinte, olha, se eu quiser produzir esta quantidade aqui, qual é a quantidade de capital e de trabalho que eu vou demandar? Se eu conseguir ajustar essas quantidades o tempo todo, maravilha. Mas o fato é que nem sempre eu consigo fazer isso. Na maioria das vezes eu não consigo fazer isso de uma forma rápida, né? De uma forma trivial. Então eu tenho que entrar em contratos, né, que me obrigam a demandar uma determinada quantidade de capital, por exemplo, em um determinado tempo. E aí, se eu quiser depois ajustar a minha produção, eu vou ter que fazer isso preso àquela quantidade de capital, né, que eu escolhi para produzir uma quantidade diferente. Tá? Então, pensa. Vamos pensar um pouquinho nesse problema de curto e longo prazo. Tá?
Então, pensa o seguinte, olha, estou planejando a minha produção, eu quero produzir 1 milhão de unidades. Tá? Vou lá minimizar o meu custo para produzir esse 1 milhão de unidades. Vou lá escolher o quanto de capital eu vou precisar, o quanto de trabalho eu vou precisar. Escolher a quantidade de trabalho, escolher a quantidade de capital. Houve uma mudança no mercado, houve uma mudança qualquer, que fez com que agora eu queira produzir, ao invés de 1 milhão, 2 milhões. O que é que eu gostaria de fazer otimamente? Eu gostaria de recalcular, né, o meu problema de minimização de custo, ajustando o capital e ajustando o trabalho. Só que eu não consigo fazer isso no curto prazo. Eu não consigo ajustar essas quantidades no curto prazo. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Eu só posso ajustar a quantidade de trabalho. Vou aumentar a quantidade de trabalho, mas eu vou manter a quantidade de capital fixa num valor que foi escolhido otimamente para uma quantidade de produção menor. Então, essa quantidade, esse custo em que eu vou incorrer no curto prazo, tipicamente, quando eu estou ajustando essa quantidade, vai ser maior que o custo que eu teria se eu pudesse escolher também a quantidade ótima de capital. Faz sentido? Ou mais ou menos, pessoal? Então, isso a gente consegue ver claramente aqui nesse gráfico. Está no livro de vocês, está em todo o livro de micro. Tá? Ver se eu acho aqui. Onde está esse gráfico? Aqui. Vocês conseguem ver aqui o gráfico? O gráfico não está muito bonito, não. Deixa eu ver se eu acho um mais bonito. Ah, esse aqui está mais bonito. Ótimo. Esse gráfico aqui está melhor. Então, como eu falei para vocês, pessoal, no curto, eu estou fazendo uma escolha no curto prazo, ou melhor, no longo prazo, né, do quanto eu vou demandar de capital e quanto de trabalho. Eu não consigo ajustar, né, muito facilmente a quantidade de capital que eu vou ter que demandar, né, no curto prazo. Tá? Então, eu estou preso àquela quantidade de capital. Se eu tiver que mexer na escala de produção, ou seja, se eu tiver que produzir mais, né, daquele produto, eu vou ter que fazer isso com aquela quantidade de capital que eu escolhi anteriormente. Então, como eu não consigo ajustar a quantidade de capital para aquela nova quantidade de capital, que seria a quantidade ótima para a nova escala de produção, eu geralmente vou ter um custo médio mais alto. Minha curva de custo não vai ser igual à curva de custo que eu teria no longo prazo, que é o que a gente observa aqui nesse gráfico. Aqui em amarelo, eu tenho o quê? Cada uma dessas curvas aqui em amarelo é uma curva de custo médio total de curto prazo. Tá? Só que cada uma dessas curvas é para uma escala de produção diferente, uma quantidade de bens de capital diferente. Então, aqui, sei lá, eu tenho 500 de bem de capital, aqui eu tenho 1.000, aqui eu tenho 1.500, aqui eu tenho 2.000. E à medida que eu vou ajustando bem os bens de capital, eu vou chegando em curvas de custo médio total diferentes. Tá? Tudo bem? Então aqui, olha, eu tenho pouco bem de capital.
Se eu quero aumentar a minha produção, esse aqui é o ponto ótimo, né? Ponto ótimo de produção. Essa quantidade 10 aqui. É a quantidade produzida, é o quê? Tá? A ideia aqui é o seguinte, olha, quando eu desenhei o meu plano, a minha planta de produção, eu demandei uma quantidade de bem de capital, né, para produzir isso daqui, essa quantidade. Tá? Só que aí o que aconteceu? Olha, eu decidi aumentar a minha produção, um pouco mais. Só que eu estou aumentando a minha produção, mantendo fixa a minha quantidade de capital. Então, o meu custo médio vai ser isso daqui. Se eu pudesse ajustar a minha quantidade de capital, eu estaria na curva de custo médio de longo prazo. Eu estaria aqui embaixo, nessa curva em vermelho. Essa daqui, pessoal, é a minha curva de custo médio total, que sai daquele problema lá de minimização de custo, em que eu consigo escolher a quantidade de capital e trabalho. Se eu mantenho fixa a quantidade de capital, num valor baixo, eu chego nessa curva em amarelo. Se eu aumento um pouquinho a minha quantidade de capital, eu chego nessa outra curva. Se eu aumento um pouco mais ainda a minha quantidade de capital, nessa curva. E assim por diante. Então, a curva de custo médio de curto prazo, ela sempre vai estar acima da curva de custo médio de longo prazo. Tudo bem? Professor, Oi. professor, só uma dúvida. Oi, essa curvinha amarela, ela é a curva de curto prazo, certo? Sim. E ela cruza a curva de longo prazo no ponto ótimo? É porque para mim o ponto de mínimo está para o lado, não? Ah, ótima pergunta. Ótima pergunta. Veja bem, o ponto de mínimo da curva de curto prazo é esse aqui. Né? Está falando, sim. Então, aqui o que acontece? A gente tem aqui, para essa curva de curto prazo aqui, a gente vai ter uma curva de custo marginal aqui que está aqui embaixo, que está puxando ela para baixo. Né? Aí o custo marginal está por aqui, puxando para baixo, e começa a subir, e aí vai cruzar por aqui. Né? Isso a gente já viu na última aula. Tá? Ok. Só que o que acontece? Aqui, lembra que a função custo, né, ela é condicional à quantidade produzida. Eu não estou minimizando. O que é esse ponto daqui? Justo, justo. O ponto daqui é o ponto que eu vou ter, é o meu ponto de custo mínimo. Né? É a quantidade que vai me dar o meu custo mínimo de curto prazo. Tá? Aí, ok. Né? Mas eu estou escolhendo uma determinada quantidade. Então, para essa quantidade daqui, como eu escolhi esta quantidade daqui, igual a 10, eu escolhi a quantidade de capital, uma quantidade de trabalho. Né? E essa daqui foi essa foi a minha curva de custo, ou melhor, a quantidade de capital e a quantidade de trabalho que eu escolhi, né, foi olhando para este ponto daqui. O que você está falando aqui é o seguinte, olha, esse custo aqui está diminuindo ainda. Se eu produzir uma quantidade um pouquinho maior, eu consigo diminuir o meu custo ainda mais. Né? O que está na sua cabeça é o quê? É um problema de maximização de lucro. Tá? Não é isso que a gente está vendo aqui ainda agora. A gente só está vendo o quê? Olha, como é que as curvas de custo médio, no curto prazo, se relacionam com a curva de custo médio do longo prazo. Tá? Entendi. Não, perfeito. Eu estava pensando diferente. Eu estava pensando que primeiro eu ia escolher a quantidade e depois achar o melhor ponto. Quer dizer, primeiro achar o melhor ponto e depois produzir naquele ponto. Mas isso. A gente está procurando aqui a curva. Perfeito, professor. Muito obrigada. A gente está procurando aqui a curva. Né? Muito obrigada. São perguntas diferentes. A ponta aqui é a seguinte, olha, se eu quiser produzir a quantidade igual a 10, né? Que é essa quantidade daqui. Eu vou escolher uma determinada quantidade de bens de capital, uma quantidade de trabalho,
né? E vou ter essa curva daqui. Tá? Se eu aumentar um pouco mais a quantidade de trabalho para produzir mais, eu consigo diminuir meu custo médio, é verdade. Né? Mas, ó, eu vou ter esse custo médio daqui. Se eu pudesse ajustar a quantidade de capital, eu ia ter este custo médio daqui. Um custo médio mais baixo. Né? Se eu pudesse ajustar ainda mais, ó, eu conseguia um custo médio ainda mais baixo. E ainda mais baixo. E ainda mais baixo. Até chegar nesse ponto aqui. Olha a diferença entre esse ponto e esse ponto aqui. No primeiro ponto, o da curva amarela, o capital está fixo. No C, não, o capital está variável. Exatamente. Estou variando o capital. Não, perfeito, professor. Muito, muito obrigada. Bom? Então, essa é a relação, pessoal, entre a curva de custo e longo prazo. Tá? Significa dizer o quê? Olha, eu vou estar incorrendo aqui o ponto de custo, o ponto mínimo, né? Como você falou, Maria Luísa, ponto mínimo no curto prazo é diferente do ponto mínimo, né, no longo prazo. Tá? Então, o Leonardo está perguntando, o ponto C é a solução do problema de minimização de custo no longo prazo? Na verdade, esse ponto C daqui, então, e se eu quiser, por exemplo, minimizar o custo médio, esse é o problema de minimização de custo médio. Tá? Então, se eu quiser minimizar o custo médio, vai estar aqui. Né? Isso aqui é Long Term Average Cost. Esse é o custo médio. Tá? Aquele problema que a gente viu é o problema de minimização de custo para a gente obter a função custo. Então, é o primeiro passo para a gente obter essa curva daqui. Tá? Então, eu resolvo o problema de minimização de custo, chego na minha função custo, que vai depender do quê? Da minha quantidade produzida. Né? É o que a gente tem aqui. Ó. Eu estou variando aqui a quantidade, eu estou variando a quantidade produzida, vou estar variando o meu custo, estou variando o meu custo total também. Se eu pego a minha função custo, eu divido pela quantidade Q, eu chego exatamente nessa curva daqui. Tá? Aqui a gente tem uma curva de custo marginal também que a gente não está colocando no longo prazo. Né? Eu tenho uma curva de custo marginal aqui embaixo. Tá? E ela vai começar a crescer aqui e vai cruzar esse C. Tá? A gente vai ver que, assim, ó, no longo prazo, se eu quiser... Se eu sou uma firma... Pensa que eu sou uma firma maximizador de lucro. Estou querendo maximizar o meu lucro. Estou no mercado competitivo. Mercado competitivo significa o quê? Eu vou lá no mercado, eu observo o preço, eu vendo quantas unidades eu quiser daquele produto por aquele preço, sem alterar o preço. Tá? Então, se eu não consigo mexer no preço, eu consigo mexer o quê? No meu custo médio. Né? Eu vou mexer aqui na quantidade que eu vou ofertando, né? E vou mexer no meu custo médio. Eu tenho que colocar aqui o quê? A minha receita, para eu saber em que ponto eu sou maximizador de lucro, eu vou escolher ofertar. Né? Pensa assim, na margem, cada unidade adicional que eu estou oferecendo está me trazendo um lucro adicional ou um prejuízo adicional? Na margem, cada unidade adicional que eu estou oferecendo está me trazendo uma receita maior que o custo ou um custo maior que a receita? Essa é a conta que a gente vai fazer daqui para frente. E essas curvas vão ser úteis para a gente entender essa escolha da firma. Tá? Então, a resposta aqui ao ponto do Leonardo, ponto C, a solução do problema de minimização de custos? Não exatamente. Né? Até porque, lembra que o problema de minimização de custo, ele depende da quantidade de Q. Né? Toda essas curvas daqui, né, são exatamente a solução do problema de minimização de custo, né, dividido pela quantidade de Q. Tá? Então, se eu quero minimizar os custos no curto prazo, né, eu vou minimizar o custo, vou chegar numa determinada quantidade de capital, né,
não vai estar fixo lá a quantidade K que eu vou estar escolhendo, divido essa função custo de curto prazo pela quantidade, chego nessa função, nessa curvinha amarela aqui. Tá? Mexo na quantidade de capital, faço a mesma coisa, minimizo os custos, dividido pela quantidade, divido pela quantidade, chego nessa outra curva amarela aqui. Tá? Então, de certa forma, cada uma dessas curvas depende de um problema de minimização de custos diferente. Tudo bem? O que esses pontos aqui estão me dizendo, estão me dando, na verdade, é a referência, é a quantidade de referência que a firma tinha quando fez sua escolha, né, de longo prazo. Então, assim, olha, a firma estava pensando em produzir a quantidade, sei lá, igual a 30 no longo prazo. A quantidade que minimizava o seu custo médio. Então, se o objetivo da firma era minimizar o seu custo médio, né, ela ia escolher essa quantidade C daqui de produto, né, ia minimizar o seu custo olhando para essa quantidade C daqui de produto. Né, então, ia fazer uma determinada escolha de capital, uma determinada escolha de trabalho. Depois que ela fez essa determinada escolha de capital e de trabalho, se ela perceber que ela tem que ajustar a sua escala de produção, desculpa, a sua quantidade produzida, tá? Se ela resolver que ela minimize, que ela vai escolher uma quantidade produzida diferente, ela pode ajustar o trabalho, mas ela não vai conseguir ajustar o seu capital muito facilmente. Tá? Então, o que acontece? Ela vai incorrer num custo maior do que ela incorreria se ela pudesse ajustar a sua quantidade de capital. Tudo bem? Dúvidas, pessoal, até aqui? Ok. O ponto C maximiza lucro? A Maria está perguntando. Boa pergunta. O ponto C maximiza lucro? O ponto C ele minimiza o custo médio. Tá? Ele minimiza o custo médio. Então, o que a gente... Deixa eu voltar a esse ponto mais para frente, tá? Porque acho que ajuda se eu apresentar para vocês o problema de maximização de lucro, né? E a gente vai ter no problema de maximização de lucro a condição de primeira ordem vai ser o quê? Preço igual a custo marginal. Receita marginal igual a custo marginal. Tá? E aí depois a gente vai voltar a essas quantidades médias aqui para vocês perceberem como é que essas quantidades médias se relacionam com a solução do problema da... Tá? Mas segura um pouquinho essa pergunta, tá? Tudo bem? Tem alguém com o microfone aberto? Alguém quer fazer uma pergunta? Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Relacionada a essas curvas? Todo mundo entendeu? Isso é um ponto importante, tá? Então, como eu falei para vocês, como a gente consegue observar naquele gráfico, as curvas referentes ao curto prazo estão sempre acima das referentes ao longo prazo. Tá? Porque tudo que eu consigo fazer no curto prazo, eu consigo fazer também no longo prazo. E mais. Né? Então, se eu tenho mais liberdade para mexer no custo no longo prazo do que no curto prazo, não faz sentido que eu tenha um custo mais baixo no curto prazo do que no longo prazo. Né? Até porque, se eu tivesse um custo mais baixo no curto prazo que no longo prazo eu posso fazer essa mesma escolha que eu fiz no curto prazo. Então, não faz muito sentido. Então, o que a gente tem é exatamente isso. A curva referente ao curto prazo está sempre acima da referente ao longo prazo. Tá? Tudo bem? Ok.
Então, sobre custos, é basicamente isso que a gente tinha a falar. Tá? Uma coisa que vocês vão perceber com frequência é que algumas funções, as funções custos, elas tipicamente, a gente trabalha com funções custos que tem esse formato que eu mostrei para vocês. Tá? Deixa eu trazer até de volta aquele gráfico ali. Opa, onde é que está aquele gráfico? Aqui. Elas geralmente têm esse formato aqui. Né? Elas têm um formato, elas são, a função custo ela é convexa. Então, o que é que essa função custo ela me diz? Ela me diz que esse custo ele vai ser, o custo médio ele vai ser decrescente, né? Então, aqui o meu custo ele tá, o custo médio ele tá caindo. Então, o custo na margem ele está caindo, ele está abaixo do custo médio, então estou puxando esse custo para baixo. Tá? Então, se o custo médio está caindo, significa que, né, à medida que a quantidade vai aumentando, o meu custo, né, meu custo marginal, ele está sempre abaixo ali do meu custo médio. O custo marginal está puxando ele para baixo. Tá? Mas a minha função custo, com o formato meio convexo, ela me diz o quê? Bom, a partir de um determinado momento, esse custo ele vai crescer, né? E ele vai crescer a taxas crescentes. Então é o seguinte, olha, se eu quiser... A gente usa muito esse formato de função custo quando a gente está pensando assim, olha, se eu quero convencer uma pessoa a trabalhar para mim, né? Pensa na oferta de trabalho. Então, olha, essa pessoa ela tem... Eu quero que a pessoa trabalhe para mim, eu vou ter que remunerar essa pessoa para trabalhar para mim. E eu vou remunerar essa pessoa de acordo com o custo dessa pessoa, que essa pessoa enxerga em trabalhar para mim. Então, na cabeça da pessoa que está fazendo essa, talvez da pessoa que a gente está modelando, né, do indivíduo que a gente está modelando, que está ofertando o trabalho, essa oferta de trabalho vai ter um custo de oportunidade. E eu tenho que pagar esse custo de oportunidade. Então, olha, essa pessoa pode preferir ficar em casa cuidando da família ou cuidando de uma pessoa, sei lá, de alguma outra pessoa, do filho, né, da mãe, do pai. Né? Pode preferir ficar em casa sem fazer nada, ou pode preferir trabalhar para outra pessoa, né, ou trabalhar para uma outra empresa. Então, se eu quero atrair essa pessoa para trabalhar para mim, eu tenho que pagar esse custo, né, esse custo de oportunidade, mas também esse custo, né, em termos de perda de bem-estar que essa pessoa vai ter em trabalhar para mim. E aí vamos pensar assim, se eu estou querendo contratar 1 hora, 2 horas, 3 horas de trabalho diário, o que é esse custo para essa pessoa? Bom, pode ser que trabalhar a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora tenha um custo marginal baixo, né? Então, o custo para essa pessoa, né, vai crescer, mas vai crescer uma taxa baixa. Né? Porque eu estou trabalhando 2 horas, trabalhar a terceira hora não é tão custoso para mim. Então, o custo vai subindo um pouquinho. Agora, pensa que você já trabalhou 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas e eu estou querendo contratar você para trabalhar a 16ª hora, a 17ª hora, a 18ª hora. Já não aguenta mais, já está cansado. O custo na margem vai ser super alto. Então, se eu quero contratar mais unidades de trabalho nesses termos, faz sentido eu representar uma função custo com uma função convexa. Né? Porque o custo na margem para essa pessoa que está ofertando o trabalho vai, de fato, ter esse comportamento. Funções convexas em geral, funções custos convexas em geral, têm ou melhor, querem representar esse tipo de propriedade, né? Esse tipo de comportamento, esse tipo de percepção dos custos.
Tá? E os custos crescem e crescem a taxas crescentes. Tudo bem? Então é por isso que a função custo tem esse formato, com bastante frequência. Tá? Tudo bem. Então, vamos começar só bem rapidamente aqui a falar sobre o problema de maximização de lucro. Então, na verdade, esse é o problema fundamental que a gente vai usar aqui para descrever o comportamento da firma. O problema de minimização de custo é um problema acessório, é um problema que vai ajudar a gente em algumas situações, inclusive em formular o problema da firma, o problema de maximização da firma de uma forma mais simples. Tá? Mas na prática, a teoria da firma, ela usa o problema de maximização de lucro, né, para tentar descrever a oferta da firma. Então, ou seja, a quantidade de produtos que a firma vai ofertar como função do preço com que ela se depara. Tá? O problema de minimização de custo ajuda a gente a explicar como é que a firma interage com os mercados de fatores. Tá? O problema de maximização de lucro vai ajudar a gente a entender como é que a firma interage com o mercado de produto, o outro lado da caixa preta. Tá? Então, quais são as hipóteses que a gente faz aqui a respeito do comportamento da firma, né, e de como é que a firma enxerga esse problema? Primeiro, as firmas se comportam como um único tomador de decisões. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Você pega uma firma de capital aberto, por exemplo, né, tem milhares e milhares, às vezes milhões de acionistas. Né? Tem um monte de gente tomando decisão, né, sobre onde a firma tem que ir. Né? Esses acionistas, né, vão votar em assembleias para escolher um conselho de administração que vai, dentro do âmbito da firma, agir, em tese, de modo a assegurar os interesses dos acionistas. E esse conselho de administração vai escolher um CEO, um CFO, um diretor de operações, né? Vai escolher os administradores da firma. E, por sua vez, vão escolher, né, o segundo escalão da firma. Por sua vez, vão escolher o pessoal que está abaixo, né, na hierarquia da empresa. E assim por diante. Cada uma dessas pessoas está tomando decisões, né, no dia a dia da empresa, em muitos casos não estão em linha com o objetivo de maximização de lucro. Né? Às vezes eu estou tomando a decisão no âmbito da empresa, né, não estou pensando todo dia, em todo momento, no interesse do acionista. Estou interessado, às vezes, olha, eu vou terminar aqui hoje mais cedo, eu tenho que fazer outra coisa, vou procurar um emprego, né? Ou, sei lá, eu vou escolher para tomar uma determinada decisão, porque isso é melhor para a minha carreira, mesmo que seja um pouco ruim para a empresa que eu trabalho. Então, a gente vai abstrair todo esse tipo de preocupação, todo esse tipo de atitude, todo esse tipo de decisão, tá? Que vem do fato de que as empresas não conseguem monitorar, os acionistas não conseguem monitorar todas as ações, né, de todo mundo que trabalha na empresa. A gente vai também ignorar todo tipo de problema de coordenação entre diferentes acionistas que podem fazer com que a empresa não haja, né, como único tomador de decisão. A gente vai esquecer tudo isso. A gente vai supor que a empresa tem um objetivo claro, que é maximizar os seus lucros. Tá? Mais uma vez, isso é uma simplificação, tá, pessoal? E a gente pode muito bem estudar o problema da firma em que a firma busca outros objetivos. Tá? É super razoável você fazer isso. Tem toda uma literatura que faz isso. Tá? Isso aqui, como eu falei, é o primeiro passo que a gente está dando em teoria da firma, é tentar explicar como é que as firmas fazem suas escolhas. Então, a gente está estudando um modelo mais simples, né, possível, que é o modelo canônico de teoria da firma. Tá? Então, nesse mundo em que as firmas maximizam lucro, ou supondo que as firmas maximizem seus lucros,
Tá? O que a gente teria? Bom, primeiro a gente tem uma parte do lucro da firma, é a receita, a outra parte é o custo. Né? O lucro é nada menos que a receita menos o custo. O custo a gente já sabe calcular, né? O que a gente fez até agora foi o quê? Calcular a função custo. Então, uma parte do problema uma parte da função objetivo da firma, a gente já fez. É o que a gente fez nas últimas aulas, né? Na aula de segunda-feira e na aula de hoje. Então, uma parte do lucro da firma, esse C de Q aqui, né? Então, vamos por partes. A função lucro, a gente geralmente representa dessa forma, tá? Π de Q. A função lucro vai ser função da quantidade produzida. Tá? Então, eu vou escolher aqui o quanto eu vou produzir. Π de Q. Uma parte dessa função, como eu falei, é a receita. Tá? Vai depender do preço, vai depender da quantidade. Receita é preço vezes quantidade. Tá? Então, P de Q vezes Q. Isso aqui é a minha receita da firma. Tá? O que é P de Q? Bom, P de Q é o seguinte, olha, para cada quantidade que eu ofertar, qual vai ser o preço que eu vou conseguir como função de cada quantidade que eu ofertar? Tá? Lembra que na primeira parte do curso a gente calculou o inverso. A demanda marshalliana é o quê? A demanda marshalliana é, para cada preço que eu observar, qual é a quantidade que o consumidor vai demandar. Tá? Então, para cada preço, qual a quantidade? Aqui a gente está fazendo a pergunta inversa. Se eu quero ofertar essa quantidade, qual vai ser o preço que eu vou observar? Mas isso daqui vai sair também, né, também da minha demanda. Só que é a minha demanda inversa. Então, lembra, a minha função demanda é Q de P. Eu tenho lá a minha curva de demanda. Se eu coloco Q como função, se eu coloco P como função do Q naquela mesma curva, eu chego à minha demanda inversa. Tá? Então, a mesma coisa. Isso aqui sai da minha curva de demanda. Isso aqui, na verdade, é o quê? Lembra que quando a gente quer desenhar a minha curva de demanda, né, eles fizeram lá em Introdução à Economia. Vai desenhar a sua curva de demanda. Né? O que é que vai no eixo vertical e o que é que vai no eixo horizontal? Quem se lembra? Quem se lembra, né? Vertical P, horizontal Q. Exatamente. Então, o horizontal Q é a quantidade. A gente viu na primeira parte de micro 1 que o Q é endógeno, na verdade. Né? O consumidor ele vai observar o preço e vai decidir a quantidade. Então, na verdade, o Q é função do P, né? A teoria do consumidor. Quando a gente for estudar equilíbrio geral, vai ser tudo endógeno. Preço e quantidade são determinados ao mesmo tempo quando a gente põe interação entre firmas e consumidores. Mas, por hora, a teoria do consumidor, o consumidor ele observa o preço é dado, o preço é exógeno, e a quantidade é função do preço. Só que vocês devem também se lembrar do ensino médio que o professor ensinou vocês a colocar, né, a variável independente, né, o x, no eixo horizontal, e a variável dependente, o f de x, no eixo vertical. O que a gente faz em economia é o inverso. Né? A gente coloca a variável endógena, que é a quantidade, a gente coloca no eixo horizontal, e a variável exógena, que é o preço, a gente coloca no eixo horizontal.
Para vocês desenharem esse gráfico, vocês já estão calculando a demanda inversa. Aquele gráfico que estão desenhando é o gráfico da demanda inversa. É o gráfico do preço como função da quantidade. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, aquele gráfico do preço em função da quantidade, é que vocês vão conseguir desenhar calculando o P de Q. Aquele é o gráfico do P de Q. Pega aquele P de Q que vocês calcularam lá e joga aqui. Esse P de Q é o que a gente chama de demanda inversa. Por que é inversa? Porque a gente está invertendo os gráficos. Os eixos, né? Tudo bem? Faz sentido, pessoal? Ou mais ou menos? A gente vai praticar isso, tá? Um pouquinho. Tá? Muito bem. Essa demanda, a demanda ela é negativamente inclinada, positivamente inclinada, não é inclinada. Né? Professor, Oi, vê que você fez uma pergunta agora. É essa que você vai fazer? essa mesmo. No nosso caso, o preço não é fixo, o mercado perfeitamente exato. Olha, ótima pergunta. Né? O preço é fixo. É exatamente o que está nesse slide aqui. Ó. P' de Q igual a zero. Se o preço é uma constante, quando a gente deriva essa constante, a derivada é igual a zero, né? Eu não tinha reparado. Assim, porque assim, na verdade, a gente tem que diferenciar duas coisas. Quando eu falei assim, olha, demanda inversa, então, mas é uma boa pergunta essa sua. Quando eu falo demanda inversa, a gente tem que colocar aqui a demanda da firma, a demanda com que a firma se depara. Então, por exemplo, se eu tenho um mercado competitivo, né, a firma se depara com um preço constante. Então, para qualquer quantidade que ela quiser ofertar, o preço que ela vai observar é o mesmo. Né? Então, P de Q vai ser uma constante igual a um P, um número. Né? Então, isso aqui vai ser só esse número vezes a quantidade. P vezes Q. Tá? Mas o problema, isso é o problema que você está descrevendo, é o problema da firma competitiva. Tá? Então, se a firma é uma firma competitiva, ela simplesmente observa o preço e resolve o seu problema de maximização de lucro, olhando para o preço de um mercado competitivo. Então, ela não consegue afetar o preço. Tá? Mas eu posso também, por exemplo, pode ser que não seja o caso, né, de a gente resolver o problema de uma firma competitiva, que vocês vão fazer, inclusive, por exemplo, em micro 2. Em micro 2, vocês vão ter que resolver o problema da firma monopolista, por exemplo. O que é o problema da firma monopolista? Só tem ela nesse mercado. Tá? Não tem jeito. Então, ela vai escolher o preço que ela vai... o preço de equilíbrio do mercado. Tá? Então, ela vai se deparar não com... Ela não é tomadora de preço. Ela é determinadora do preço. Ela vai determinar o preço. Então, ela vai observar não uma... Quando ela observa a curva de demanda do mercado, não é uma curva que para qualquer quantidade você tem o mesmo preço. Ela observa toda a curva de mercado. Então, ela observa aquela curva, né, que é negativamente inclinada, menos que seja um band GIF. Né? Mas 99% dos casos é uma curva negativamente inclinada. Então, você vai ter que colocar aqui no problema da firma P de Q vezes Q. Porque a firma consegue oferecer qualquer quantidade que ela quiser, né, uma quantidade grande o suficiente de modo a afetar os preços. Tá? Então, a formulação mais geral do problema é essa daqui, em que a gente permite que o preço varie com a quantidade. No caso particular em que a firma competitiva, isso aqui vai ser uma constante, é uma função constante, mas também não tem problema. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Acho que, na verdade, essa pergunta ela é bem idiota, mas é uma dúvida que eu tô. Não existe. Estou falando que esse P de Q ele sai da função do consumidor. Não existe, essa pergunta é bem idiota. Esse P de Q sai da função do consumidor, certo? É o problema do consumidor, sim. Isso. Mas, em introdução à economia, o mesmo micro, tem que cruzar a demanda com a oferta. Sim. Então, esse P de Q já não deveria ser, sei lá, uma função das duas juntas, da oferta com a demanda? Boa. Essa é uma boa pergunta. É o que a gente vai fazer no finalzinho do curso. Tá?
Na verdade, é o seguinte. O que é que a gente vai ter aqui? Repara que isso daqui, na verdade, é o que a firma o preço. Você está certo que assim, o preço vai sair, o preço de equilíbrio vai sair da oferta, da interação entre a oferta e a demanda. Tá? Isso é verdade. Por hora, a gente só está olhando para o lado da oferta. Então, na prática, o que vai acontecer? Quando a gente está desenhando, quando a gente está montando o problema da firma competitiva, a gente vai ter que reconhecer que a firma é tomadora de preço. E que o preço que ela vai observar é uma constante e que ela não vai conseguir afetar esse preço. Tá? Agora, qual vai ser o preço efetivamente, a gente não vai dizer ainda por hora. Tá? Então, por exemplo, eu posso simplesmente fazer o quê? Olha, o problema da firma é de maximizar essa função que depende de quê? Né? Mas ela também depende, se é uma firma competitiva, do preço com que a firma está se deparando. Tá? Esse preço ele pode ser uma constante, no caso da firma competitiva, ou pode ser um preço que vai depender da quantidade. Tá? Então, implicitamente, da mesma forma que no problema do consumidor, a gente tinha ali, olha, o problema do consumidor ele depende do preço, ele depende da renda. Né? Naquele momento lá, a gente estava dizendo o quê? Olha, para esse preço, para essa renda, qual é a escolha do consumidor? Ok, é essa a escolha. Para aquele preço, para aquela outra renda ali, qual vai ser a escolha do consumidor? Vai ser aquela outra escolha. O que a gente está obtendo aqui é uma função que vai me dizer para cada preço o que é a escolha do agente econômico. No caso do consumidor, para cada preço, o que é a demanda dele ou dela. No caso da firma, para cada preço, o que é a oferta da firma. Então, a gente vai ter uma quantidade que vai depender do preço. Agora, qual vai ser o preço que efetivamente a gente vai ver ocorrer no mercado? Para isso, a gente tem que juntar a oferta da firma com a demanda do consumidor. Entendi. Então, aqui o que a gente vai encontrar, Maria Luísa, a gente vai encontrar uma função que depende do preço. Tá? Quando a gente maximizar a quantidade, o lucro da firma, a gente vai encontrar uma quantidade ótima, a oferta da firma, que vai depender do preço. Então, para cada preço, o quanto a firma vai ofertar. Aí o passo seguinte é, ok, para cada preço que a firma observar, ela vai ofertar uma quantidade diferente. Mas qual vai ser o preço que ela vai observar de fato? Aí, para isso, a gente tem que trazer a demanda do consumidor, como você falou. Tá? Entendi. Muito obrigada, professor. Bom? Desculpa as infinitas perguntas. Imagina. Não tem por que pedir desculpa. Tá bom, pessoal? Então, assim, a gente vai parar hoje por aqui. Na próxima aula eu retomo aqui também, tá? Só para vocês terem hoje o primeiro contato aqui inicial com o problema de maximização de utilidade do consumidor. Na verdade, de maximização do lucro da firma. Na verdade, eu nem coloquei o problema de maximização aqui ainda, né? Só estou definindo aqui a função lucro. Tá? Mas na próxima aula, na segunda-feira, a gente continua daqui. Eu mostro para vocês o problema de maximização de lucro, né? A função lucro, mostro para vocês também a solução do problema de maximização de lucro, né? A função oferta da firma. A gente vai ver um pouco das propriedades dessa função oferta. Tá? Já se preparando, né, para na semana seguinte a gente falar de equilíbrio de mercado. Tudo bem? Dúvidas? Ok, pessoal, se não temos mais dúvidas, a gente para por aqui e continua na semana que vem, tá? Fiquem bem, aproveitem aí o fim de semana, não saiam de casa, tá? Continuem sem sair de casa, por favor, se cuidem e até segunda-feira, tá?